Bora se aproxima da mulher e pergunta do que ela está falando. Tchalá diz a todos que Bora partiu seu coração. Está com ele há 3 anos e o filho dele tem 2. Tchalá diz que há meses não sabia nada dele e agora entende por quê. Nazan pergunta o que ela está dizendo e como que Bora pôde fazer algo assim. Bora diz à mãe que não é verdade, Tchalá está mentindo. Tchalá afirma que não está mentindo. Diz que já suspeitava que ele negaria, mas ele é responsável pelo filho. Bora diz: que filho? Vai embora daqui. Esse menino é meu filho. Ela está mentindo. Nazan manda Tchalá ir embora. Os seguranças saem do salão com Tchalá. Karsu pergunta a Bora se aquilo é verdade, se ele conhece aquela mulher. Bora diz que sim, mas jura que há anos não vê ela. Phyllis diz que ela disse outra coisa. Bora diz que ela está mentindo e é óbvio que está querendo dinheiro. Nazan diz a Bora que é uma vergonha. Ela pega o microfone, agradece a todos por terem ido, mas diz que agora precisam resolver um assunto familiar e aquela comemoração não pode continuar. Phyllis diz para Karsu pegar as crianças e irem para casa. Bora pergunta a Karsu se ela vai. Karsu diz que não vai a nenhum lugar porque aquelas acusações são falsas. Nazan fica frustrada ao ver que ainda assim Karsu continua do lado de Bora. Mas diz que a admira porque qualquer outra mulher já teria saído correndo. Bora pergunta o que a mãe pretende. Nazan diz que nada. Sedika avisa que a mulher está falando com jornalistas lá fora. Nazan diz que era só o que faltava e manda Erden ir acabar com aquele circo. Bora diz para Karsu confiar nele. Erden se aproxima de Tchalá e manda ela ir embora. Hassan pergunta a Bora se ele tem certeza de que aquela mulher está mentindo. Bora diz que sim. Irmak diz para Karsu não se preocupar. O Bora não é aquele tipo de homem e com certeza a verdade virá à tona. Mais tarde, em casa, Bora pergunta a Karsu como as crianças estão. Karsu diz que tentou explicar para eles. O Denis e a Celine não entenderam, mas a Tilsin sabe de tudo. Bora diz que deveria falar com ela. Karsu diz que já conversou, ele pode ficar calmo. Bora pede para ela dizer se confia nele. Karsu diz que quer confiar, quer acreditar nele, mas aquela mulher disse que há anos eles estão saindo e ela não pode evitar pensar se quando eles estavam se conhecendo, ele estava com ela. Bora diz que sempre contou tudo para ela. Se fosse verdade, ela teria ficado sabendo e afirma que Tchalá está mentindo. Karsu diz que se não for embora é porque sabe que ele não é assim. Sabe perfeitamente que ele é um homem decente. Sedika avisa Bora que Nazan quer falar com ele. Nazan diz a Bora e Karsu que nunca passou tanta vergonha e como se fosse pouco, aquela mulher chamou a imprensa. Bora pergunta à mãe se é só aquilo que a preocupa e a reputação dele. Nazan diz: desculpa, a reputação da família. Por que os meus filhos não encontram mulheres que estão à altura dessa família? Bora repreende a mãe pelo que disse. Nazan diz a Karsu que não está falando aquilo por ela. Realmente a admira, ela tem nervos de aço, porque se fizessem aquilo no seu casamento e lhe dissesse que o seu marido tem um filho, ela não sabe o que faria. Karsu diz que confia no Bora. Se os dois permanecerem unidos, não há obstáculos que não possam superar. No dia seguinte, Nazan mostra para Bora e Karsu as notícias que saíram sobre Tchalá e o suposto filho dele. E diz que aquilo é uma vergonha. Eles são a notícia do ano. Karsu diz a Bora que eles precisam resolver isso logo. Bora diz para ela não se preocupar, que ele já solicitou um exame de DNA para esclarecer tudo. E quando tudo ficar claro, ele fará uma denúncia por difamação. Bora diz a Karsu que vai ao hospital e de lá para a empresa. Karsu pergunta se ele tem certeza de que não quer que ela vá. Bora diz que sim, porque com certeza a imprensa estará lá e sente muito tudo aquilo. Karsu diz que sabe que ele está passando por um momento difícil. Bora diz para ela confiar nele e ficar com ele que tudo ficará bem. Phyllis e Irmak vão visitar Karsu. Karsu diz a elas que o Bora foi fazer um exame de DNA. Phyllis pergunta se ela confia plenamente no Bora. Karsu diz que sim, até que demonstre o contrário, o Bora tem o seu apoio. Hakan liga para Bora, diz que quer voltar a ser correspondente de guerra e logo irá para a Síria. Bora diz que é um lugar muito perigoso. Hakan diz que um pouco de adrenalina faz bem
e ele não tem motivos para ficar. Bora pergunta pela Aika. Hakan diz que não há nada entre eles. Aika vai visitar Karsu e diz que todos sabem que o Bora não faria aquilo. Karsu diz que se o Bora fosse aquele tipo de homem, não estaria com ele. Mas há uma voz em sua cabeça que diz: e se houve uma noite louca? E se teve um descuido? Aika diz que nada disso e não acredita em nada do que aquela mulher disse. Ermac leva a mãe para ver o quarto que Kivante arrumou para o bebê antes de saber que eram 2. Phyllis diz que aquele quarto não serve e vai ajudar ela a organizar tudo. Elas vão sair para comprar móveis agora mesmo. Nazan conversa com Aika e diz a Karsu que gostou muito da prima dela. Depois, Nazan diz a Aika que vai apresentá-la ao seu sobrinho. Ele quer casar, mas é um pouco exigente. Adoraria apresentá-la a ele e pergunta o que ela acha. Aika diz que não sabe, mas se ela quer... Nazan se retira dizendo que vai pegar o seu celular. Karsu pergunta a Aika se ela tem certeza. Aika diz que não sabe. Continua apaixonada pelo Hakan, mas aquilo seria a sua vingança. Karsu diz para ela nem pensar em fazer aquilo por diversão. Ela não é uma criança para ficar brincando. Aika diz que é claro que é. É a menina do coração partido. Nazan retorna para a sala e diz a Aika que vai ligar para o sobrinho. Nazan liga para o sobrinho. Diz que está com uma moça muito agradável e linda e quer que ele a conheça. Depois, Nazan diz a Aika que a secretária do sobrinho vai cuidar de tudo e enviará os detalhes para ela. Ihsan volta ao restaurante de Hassan e diz que não sabe se gosta mais da comida dele ou da conversa. Hassan agradece e pergunta se ele já decidiu ouvir o seu coração. Ihsan diz que ainda não se decidiu. Quando estava conversando com ela, quis fazer algo, mas não pôde. Hassan diz que amar é ter coragem e talvez ele não a ame o suficiente. Ihsan diz que é claro que a ama, mas tem medo de errar. Hassan diz que se ele não se arriscar, passará o resto da vida arrependido. Ihsan pergunta se ele é o rei dos kebabs ou um sábio. Hassan diz que não sabe responder aquilo. Já passou por muita coisa e no final encontrou o amor e é feliz. Kivante quer voltar a advogar. Diz ao seu amigo Demi que vai ser pai e precisa de uma vida estável. Demi diz que Kivante é um bom advogado e prefere que ele seja seu sócio do que um concorrente. Passará alguns dos seus casos para ele e pergunta quando que ele começa. Kivante diz que amanhã mesmo. Aika diz a Gunaz que antes não ia com a cara da mãe do Bora. Sentia pena da Karsu, mas na verdade a Nazan não é tão ruim. Ela é muito amável e gostou muito dela. Gunaz diz que Nazan é uma mulher muito amargurada. Aika diz que Nazan não é assim, ela só não gosta de mulheres com filhos. Gunaz diz que Nazan tem a cara azeda e não gosta de ninguém. Aika diz que Nazan gosta dela e, além disso, quer que ela conheça o seu sobrinho. Gunaz pergunta se ela já esqueceu o Hakan. Aika diz que está tentando. Gunaz diz que ela e o Hakan formam um lindo casal e, além do mais, ele é carismático e um morenaço muito lindo. Aika diz, e mentiroso. Aika diz que vai para casa se arrumar para o seu encontro. Hakan chega ao condomínio com flores para Aika. Aika está saindo da casa de Gunaz e pergunta o que ele está fazendo ali, se voltou a ser segurança. Hakan diz que não, foi por ela e levou flores. Aika diz que não precisava, o que existia entre eles acabou e essa noite ela tem planos, vai sair com outro, que dê tudo certo para ele, e sai, sem pegar as flores. Kivante diz a Bora que decidiu voltar a exercer a profissão de advogado. A irmã que ainda não sabe, mas um amigo tem um escritório e ele sabe que pode confiar nele. Bora diz que são ótimas notícias e pergunta o que ele vai fazer com o clube. Kivante diz que o vendeu, foi tudo muito rápido. Ser pai é uma grande responsabilidade. Tilson diz à mãe que todos na escola zombam dela, dizendo que o marido da mãe tem outro filho. Até as suas melhores amigas estão falando. Karsu diz que sente muito que ela passe por isso, mas a verdade virá à tona e os que estão zombando dela vão perceber que estavam errados. Hakan vai ao canal e encontra sua amiga Burcu, que não via há muito tempo. Burcu o convida para tomar um café e ele aceita. Phyllis diz à Irmak Turcan que o que a Tchala disse e faz não faz muito sentido. Irmak pergunta se a mãe acha que ela está mentindo. Phyllis diz que tem certeza. Turcan pergunta como que ela tem. Phyllis diz que se realmente aquele menino fosse filho do Bora,
Por que a Tchalá iria esperar que ele se casasse com outra? Uma mulher chega ao restaurante de Hassan e diz a Dilavé que precisa falar com ele, pois é muito importante. Dilavé vai chamar o chefe. A mulher diz a Hassan que é a Kader de Urfa, a filha do Karaman. Hassan se lembra dela, diz que ela era muito pequena, como o tempo passa, e pede para ela sentar. Kader diz que não vê os pais mais. Hassan pede para ela lhe contar o que está acontecendo. Nasser encontra Homer saindo do condomínio. Diz que há muito tempo não o vê e pergunta como que ele está, se está com raiva. Homer diz que ela não confiou nele, se comportou como uma criança e eles não podem continuar assim. Aquilo é um adeus. Nasser pergunta se podem pelo menos conversar. Homer diz que não é necessário, para ela se cuidar e se afasta. Burju pergunta a Hakan se ele ainda quer voltar a ser correspondente de guerra. Hakan diz que sim e voltará para a Síria. Burju diz que agora tem um diretor e pergunta o que ele acha de saírem à noite para falarem sobre o trabalho. Hakan diz que parece uma boa ideia. Depois, Hakan liga para Gunaz e pergunta se ela sabe para qual restaurante a Aika vai naquela noite. Gunaz diz que acha que é no de sempre, ela não gosta de ir a outro lugar. Karsu diz a Bora que a Aika foi visitá-la. Milagrosamente, a mãe dele gostou muito dela e marcou o encontro para aquela noite entre ela e o primo dele, o Zia. Bora fica surpreso. Karsu pergunta se Zia é um rapaz ruim. Bora diz que não, ele é um ótimo rapaz. Hassan leva a Kader para sua casa. Phyllis pergunta se Kader conhece Hassan há muito tempo. Kader diz que sim. Hassan diz que o pai de Kader é um velho amigo de Urfa e a conhece desde que ela era uma criança, mas quando ele se mudou para Istambul, perderam o contato. Phyllis diz a Kader que o Hassan lhe disse que eles tinham uma convidada muito especial e ela estava com muita vontade de conhecê-la. Hassan diz que as coisas para Kader não têm sido fácil. Ela lhe contou a sua história e o emocionou, e pede para ela contar para Phyllis. Kader agradece Phyllis por recebê-la. Diz que de onde vem é muito normal, mas ela se negou a aceitar. Phyllis diz que ficou muito curiosa. Kader diz que a tiraram da escola. Ela não terminou o ensino médio. Naquela idade, obrigam as moças a se casarem. A obrigaram também e ela ficou com aquele homem durante muitos anos. Não pôde escolher. Phyllis pergunta se ela tem filhos. Kader diz que foi aí que os problemas começaram. O marido quis ter filhos, mas ela não teve. Ele a tratava mal e a sogra a atormentava. A humilhavam todos os dias e, como se fosse pouco, eles levaram outra mulher para casa. Phyllis chama o marido de Kader de desgraçado e pergunta se ela não voltou para a casa da família. Kader diz que fez isso, mas a sua família rejeitou. Phyllis pergunta por quê. Hassan diz que lá é normal, a cultura não vê com bons olhos quando uma mulher abandona sua casa. Ela é repudiada. Kader diz a Phyllis que não pensa em voltar para o marido. Pegou o que pôde e foi para Istambul. E graças a um parente ficou sabendo onde o Hassan morava. Ele a recebeu e quer ajudá-la. A Hassan diz a Phyllis que Kader precisa de trabalho. Phyllis diz que é claro que vai ajudá-la. Ela é bem-vinda ali. Aika chega ao restaurante para o seu encontro. Zia já está esperando por ela e fica encantado ao vê-la. Zia diz a Aika que a tia falou tanto dela que logo ele a reconheceu. A Aika fica decepcionada com ele, mas disfarça, dizendo que também o reconheceu logo. A Nazan lhe deu uma descrição perfeita dele. Zia diz que ela é mais bonita do que ele imaginava. Aika pergunta se ele nunca casou. Empolgadíssimo com ela, Zia diz que não, mas quer se casar logo. Agradeço você por ter acompanhado mais um resumo da novela Coração de Mãe. E não se esqueça de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.